nome é Gabriele, tenho 10 anos e sou do 5º ano A. E meu nome é Helena, tenho 10 anos e sou do 5º ano A. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, também psicóloga, a psicóloga Franciele Pontes. Tudo bem, meninas? Sim. Como o nosso projeto fala sobre o futebol, que é um esporte, nossas perguntas serão sobre isso. Como a psicologia pode auxiliar no esporte? Vou perguntar uma coisa para as meninas que estão aqui primeiro. Vocês sabem o que faz uma psicóloga? Não? Nós, psicólogos, nós trabalhamos com as emoções das pessoas, né? Nós trabalhamos em várias áreas do ser humano. O autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É a pessoa se conhecer. Nós trabalhamos para a pessoa entender as suas emoções, tá? Então, como que a psicologia pode auxiliar no esporte? Através do processo psicológico, nós podemos auxiliar os atletas a ter esse autoconhecimento, a trabalhar as questões de pressão, né? É uma pressão ali, jogar com uma torcida, por exemplo. Imagina os atletas que jogam com uma torcida muito grande ou até mesmo uma torcida pequena. Os atletas de alto rendimento, que são os atletas profissionais, eles têm uma profissão muito curta. E se a gente parar para pensar, os atletas com 40 anos já são vistos como velhos. Vocês acham que pessoas com 40 anos são velhas? Não. Não, que bom! Então, nós podemos auxiliar nessa questão do rendimento, da saúde mental, do controle emocional em lidar com frustração, do controle emocional de lidar com as dificuldades que o atleta encontra ali diante do esporte. Como psicóloga, você vê algum comportamento que precisa ser mudado no futebol? Eu vejo. Eu acredito que o nosso país ele é conhecido como o país do futebol, né? Por vários motivos. Tem a questão de títulos, por o Brasil ser pentacampeão, que eles têm 5 Copas do Mundo. Nós temos muitos atletas, né, aqui no Brasil. E podemos pensar que mesmo o Brasil sendo visto como o país do futebol, ainda é muito precário o investimento no esporte. A gente pode pensar que os jogadores de futebol, eles ganham muito dinheiro, mas os jogadores de futebol que já estão lá, famosos, que estão na primeira divisão, que estão nos clubes, nos times famosos, né? Mas para chegar até lá é muito difícil, né? E isso também casa com a primeira pergunta, que como que a psicologia pode auxiliar o atleta, né? Então, até chegar na primeira divisão, até chegar nesses times famosos que a gente conhece, é uma luta muito grande, muitos não conseguem. Então, o que a psicologia pode auxiliar nisso, né? O trabalho do autoconhecimento do atleta e também uma forma de educação social, eu acredito, que é muito importante a gente falar publicamente, no respeito ao próximo. Vocês ficaram sabendo daquilo que aconteceu com o Vinícius Júnior? Do racismo? Então, foi lá em outro país, né? Porém, a gente pode pensar que não é só naquele país que acontece essa questão de racismo, de preconceito, de violência, né? Aqui em Carlópolis mesmo eu vejo muito isso com time de várzea. Vocês sabem o que é time de várzea? Não, né? São times que não são profissionais, que jogam por lazer, por amor, né? Vai jogar futebol ali. E muitas vezes as pessoas vão aos campos para xingar, para ofender, para humilhar as pessoas que estão lá. Então, a gente precisa, eu acredito que a psicologia pode trazer essa educação social para as pessoas, né? Esse olhar. São outros seres humanos que estão ali. São esses atletas amadores, que são chamados no futebol de várzea, eles são seres humanos. Muitas vezes eles deixam as famílias em casa ou levam as famílias para o campo de futebol e tem muita briga, tem muito xingamento, às vezes
briga entre a torcida também. Então nós precisamos pensar que o futebol, ele é um esporte, e o esporte ele precisa ser levado como algo saudável, né? É uma competição ali durante o esporte, né? Durante o jogo, mas precisa ter respeito, né? Posso falar a mesma coisa? Eu falo bastante, né? Tem uma questão na saúde que nós acreditamos o seguinte, que precisa de 3 pilares para uma pessoa ser considerada saudável integralmente, que é a saúde social, tá? O que é saúde social? Conviver com as pessoas, né? Física, colocar o corpo em movimento, e a saúde emocional, né? Então, a gente acredita muito que o esporte, ele casa tudo isso, porque o esporte, ele tem várias pessoas juntas, né, pra praticar o esporte, onde a gente vai lá, a gente interage, a gente conversa, a gente faz novas amizades, a gente está com o corpo em movimento, então a gente está exercitando o nosso corpo, e também tem essa questão que a junção de tudo isso faz bem para o nosso emocional, né? Então o esporte é como se fosse um remédio natural para a saúde mental, tá? O que você diz sobre as ofensas que o árbitro de futebol enfrenta numa partida? Isso pode acarretar problemas de saúde mental? Eu acredito que é aquilo que eu falei sobre respeitar o outro ser humano, né? Os árbitros de futebol, que a gente fala muitas vezes do juiz da partida, sabe? Aquela pessoa que apita, eles recebem muitos xingamentos, tanto no futebol profissional quanto no futebol amador, né? E assim, é outro ser humano que tá ali também, né? Muitas vezes ele tá trabalhando, porque até no futebol amador é o trabalho do juiz, do árbitro aquele. Ele recebe para fazer aquilo, né? É o emprego dele. Então, imagina se a professora Ana Paula chega na sala e as pessoas começam a xingar ela. Ia ser legal? Não. Imagina se ela comete um erro, tá? A professora escreve lá, vocês fazem aquela... Que série que vocês estão? Quinto ano ainda faz aquela cabeçalho, acho que chama, Carlópolis. Qual que é o dia de hoje mesmo? 21 de junho. Aí imagina se a professora Ana Paula coloca Carlópolis, 19 de junho. Ela errou, né? Imagina se todo mundo começa a xingar ela. Ah, professora burra, professora que só erra, acorda, professora. Ia ser legal? Não. Imagina se alguém começa a xingar a família de vocês. Não ia ser legal, né? Então a gente sempre precisa pensar que o outro é um ser humano. Então, provavelmente, faça mal pro árbitro, né? Pode ser que tenha pessoas que falem assim, eu já tô acostumado com isso, porque a minha vida inteira trabalhando com isso, né? Então eu não me importo. Porém, tem pessoas que têm um emocional mais sensível, né? Então a gente precisa respeitar. Eu acredito que sim, pode acarretar problemas de saúde mental, sim, né? Na autoestima da pessoa que recebe um xingamento, né? Nessa questão profissional de não querer voltar para um lugar, por exemplo, apitar um jogo, eu não sei se é assim mesmo que fala, apitar um jogo porque sabe que o lugar é agressivo, porque o lugar tem muitas brigas. Então é algo que a gente precisa rever no futebol mesmo. Por falar em ofensas, a torcida. Cobrar dos jogadores pode ser visto como motivacional ou um ponto negativo? Essa questão da torcida é algo que a gente pode ver os dois lados. Tem um lado motivacional, que a torcida tá lá gritando, cantando. Vocês já viram o jogo de futebol? Já? Vocês gostam de futebol ou não? Sim. Eu não entendo nada de futebol, mas eu gosto muito de futebol. E é muito legal ver a torcida cantando a música, né? Cada torcida tem uma música diferente. Já teve gincana aqui na escola? Já. Já?
Vocês vêm de uma época de pandemia, né? Que é um pouquinho... Mas assim, é legal a torcida ali cantando, embalando os jogadores, né? Mas aquela torcida que começa a gritar e a xingar o jogador, né? É a mesma coisa que eu falei do árbitro. Talvez tenha jogadores que falem que já tá acostumado, porque faz muito tempo que trabalha com isso. Mas ninguém gosta de ser xingado, né? Sim. Então a gente precisa pensar. Quando a gente vai torcer para alguém, a gente precisa motivar a equipe que a gente vai torcer. Seja na gincana da escola, seja nos jogos escolares que talvez vocês participem, seja num jogo de futebol, né? Lá de um time grande, de um time famoso, ou de um time da família, aqui da região mesmo. Então a gente precisa motivar, sem ofender a outra pessoa. Que os jogadores de futebol façam terapia? Eu costumo dizer que seria muito importante todo mundo poder fazer terapia, sabe? Aí vocês podem pensar, Fran, mas você é psicóloga, né? Se a pessoa vai fazer terapia, né, vai ser paciente. Mas eu não digo isso nem como psicóloga, eu digo isso como paciente. Inclusive, hoje é o dia da minha terapia. A terapia, ela serve pra gente falar sobre a nossa vida, falar sobre os nossos problemas, falar sobre as nossas emoções. Então, os atletas, de forma geral, né, eles lidam muito com pressão, porque na mesma hora que eles estão num alto rendimento, que eles estão bem, né, e aí eles começam a ser vistos pela mídia, pela sociedade, né, serem aplaudidos pelas pessoas, então eles estão lá em cima. Aí, se eles erram alguma coisa, eles são esculachados. Eu pensei numa palavrinha mais bonita para falar, mas não consegui aqui. Eles são levados lá embaixo, então é como se eles fossem empurrados de uma ladeira, né? E nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a errar, né? Vocês já erraram alguma coisa na vida de vocês? Sim. A gente erra, né? Então, a gente precisa pensar que o atleta, que o jogador de futebol, ele é um ser humano. Eu falo muito isso, né? Porque a gente precisa pensar em tudo na nossa vida. Que o outro é um ser humano passível de erro. Então, a gente precisa pensar que o atleta, ele precisa sim desse acompanhamento. Existem times que têm acompanhamento psicológico no próprio clube, no próprio time. E existem times que não, que aí vai do jogador se ele quer fazer ou não. Mas hoje é algo muito recomendado ter psicólogo nas escolas, ter psicólogos nos clubes, né? Então, todo mundo deveria ter um contato com a terapia, sim. Quero parabenizar a Escola José Salles, que é a escola que eu estudei, já estudei aqui, já trabalhei aqui como psicóloga também. Quero parabenizar a Ana, que é a minha colega de treino, a gente treina juntas, meio que futebol. E essas crianças estão tendo um contato muito bacana com a tecnologia, né? Hoje a gente vive uma realidade onde ou se adequa à tecnologia ou vive numa guerra com ela. Então, parabéns à escola e que vocês que estão assistindo contribuam muito para que esse projeto continue. Obrigada por assistir até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!